Meu nome é Lorena Miranda Schmidt e hoje eu estarei falando mais sobre as doenças sexualmente transmissíveis, como já é mais conhecido pela população de um modo geral, e hoje a gente trabalha com o IST, que abrange dentro das infecções sexualmente transmissíveis. Porque se percebe que as transmissões, elas têm uma amplitude, ela se estende não somente pelo contato direto das partes íntimas, mas também o nível de transmissão, ele pode acontecer através da mãe, pelo filho, na própria gestação, na placenta, na amamentação. Então, se ampliou o termo mais pelo quadro de infecção, que é dada pelas viroses. E hoje nós, profissionais, recebemos essas capacitações a fim de lidar e coletar informações que elas sejam tangíveis, que elas sejam primordiais num acolhimento, numa anamnese, nessa entrevista inicial que é realizada com o paciente, bem como também com o parceiro ou parceiros. Então, compreender essa amplitude e saber como direcionar essa entrevista e esses primeiros cuidados, elas são necessárias para todos nós profissionais da área da saúde. Então, é um espaço aberto para que você também se posicione em relação aos preconceitos, às dificuldades em lidar com esses temas. Aí a gente vai entender o porquê. Então, os sinais e sintomas, eles ganharam uma proporção assintomática também. Por quê? Porque essas manifestações, elas podem ocorrer sem necessariamente que o paciente ele manifeste tais sintomas. Esses sintomas, ele pode ser de bolhas, da vagina, bem como no pênis ou em outras partes do corpo, bem como também a gonorreia, a clamídia, com coceiras, enfim, odores na pélvica, bem como também na região da relação sexual. Então, compreender esses sintomas e saber que ele pode ser assintomático é interessante com que o profissional da saúde, logo o médico, ele peça esses exames iniciais, porque é necessário descartar, ter um descarte para que outras complicações elas sejam apontadas. Então, eliminar essas viroses, esses vírus, eles são importantes até mesmo para o controle de outras infecções e de outras problemáticas que pode vir a surgir ou que o sujeito ele esteja apresentando, Então, o que se percebe é que os médicos hoje, eles pedem os exames de HIV, de herpes, de sífilis, numa tentativa de descartar esses, por isso que comumente ele é tratado como um paciente especial. Especial para que seja atendido, tenha uma prioridade e para que depois outras patologias elas sejam investigadas. Então, a IST, a infecção sexual transmissível, as ISTs, diante dessas várias possibilidades, de doenças, a AIDS é outra, e essa tem uma preocupação até mesmo pelo curso do tratamento e a adesão. Então, ela ganha um espaço, também especial na condução do tratamento e até mesmo alguns critérios que mais no decorrer nós iremos ver.
esse profissional da área da saúde, essa imagem aqui, ela nos remete, né, a vários tipos de fantasias. Essas fantasias, elas não devem estar presentes no atendimento com esse paciente. Por que elas não devem estar presentes? Porque elas vão influenciar na adesão ao tratamento ou nessa reciprocidade que é estabelecida com o paciente, ou seja, dessa confiança, tá? Então, a expressão dentro desse profissional da área da saúde, se ele percebe que essas diversidades de expressão dada da sexualidade, se ela vê como um preconceito ou mesmo como um tabu, pode, e dentro da sua maioria das vezes, ela dificulta essa reciprocidade, essa adesão. Porque se percebe, principalmente hoje, que a expressão da sexualidade, ela é dada de diversas formas. Seja através de uma manifestação, de uma bandeira, seja por encontros, né, de casais. Enfim, né, existem manifestações, expressão dessa sexualidade que hoje ela recebeu uma diversidade. Então, se esse profissional da saúde ele não tiver amparado por essas possibilidades, ele vai entrar num viés que vai dificultar essa adesão do paciente ao tratamento. Assim também, se ele perceber que essa ISTs, né, bem como a AIDS, ela vai levar o sujeito para a morte. Então, essa associação direta que é feita pelo profissional da área da saúde, ela vai dificultar também os tratamentos, porque é como se ela entrasse numa ideia, e isso é transmitido para o paciente, seja nas manifestações verbais ou não verbais, o paciente ele capta esse preconceito, ele capta essa mensagem. De alguma forma, acaba sendo expressado, tá? Então, ver possibilidades de tratamento e de adaptações, elas são necessárias. E esses preconceitos, eles devem ser trabalhados, né, para que esse agente de saúde, entenda-se como profissional, ele venha possibilitar esses atendimentos, essas intervenções. Caso contrário, é melhor entregar para outro, porque este tem dificuldade ou limitações e tudo bem, tá? Também, né, entra numa outra fantasia, num outro curso de pensamento, é acreditar que esse sujeito, né, de ST e AIDS, ele teve uma transgressão, digamos, social. Ou seja, suponhamos, né, que esse sujeito, ele tenha, né, outros relacionamentos, né, dentro do casório, enfim. Houve, entre aspas, né, essa transgressão, digamos aí, né, social. E que ele não está se comportando diante de um preceito religioso ou diante de um preceito que ele é social. Então, esses pensamentos do agente de saúde, ele tem que ser eliminado para atender essa população, tá? Porque senão cria-se mais preconceitos e mais tabus, né, desse sujeito que precisa de atendimento. Ele não precisa de rejeições, ou mesmo de crítica, ou mesmo de punições, tá? Então, a punição nesse sentido, né, e a religião, ela traz não devido à punição em si, né, mas ele traz a ter relacionamentos fora do casamento. Por exemplo, né, se o sujeito teve, né, ou mesmo se
se ele é homossexual ou se bem também é uma prostituta, enfim, né? Então, se tem essas ideias, não ajuda a atender esse tipo de paciente, tá? E bem como outras também, não somente esse público, né? Mas idosos, homens casados, heterossexuais, homossexuais, há uma diversidade de possibilidades. Mas essa fantasia do profissional da área da saúde que esteja atendendo, ela tem que ser muito bem trabalhada. Então, a cultura, né? A cultura e a percepção desse profissional da saúde, ela tem que ser modificada. Porque vai afetar diretamente a equipe, e não somente a equipe, mas o paciente, assim como o companheiro ou mesmo a família, que requer uma nova adaptação, principalmente se essa infecção sexualmente transmissível, ela pode vir a comprometer, né, não somente a imunidade, mas os laços socioafetivos, tá? Que o sujeito ele tem ou que ele pode vir a ter. Então, essa modificação, toda a equipe ela deve ser trabalhada e muito bem direcionada, sem esses preconceitos, tabus, mitos, dificuldades de aceitação do outro com essas infecções. As salas, né, elas também devem ser privativas, porque hoje ainda é uma causa de tabu, de dificuldade social, né? Então o tabu ele é eminente, né? Dada pela sociedade e a civilização em que nós estamos vivendo, tá? Bem como também a intimidade de uma sala privada, né? Ela deve de ter numa unidade de saúde, porque o sujeito ele precisa estabelecer uma relação de intimidade com esse profissional da saúde, tá? E falar da sexualidade, por que ela ainda é um tabu? Por que ainda ela causa uma certa vergonha? E causa mesmo, né? E causa mesmo. Falar das partes íntimas, falar da sexualidade, ela ainda é motivo de preconceito, de tabu, de vergonha. Não se deve falar sobre. Então, a privacidade ela é dada para que o sujeito sinta-se mais íntimo, que o sujeito o paciente na hora da intervenção médica, bem como também da equipe de saúde, ela tem uma maior intimidade, até mesmo para que esses conteúdos sexuais eles sejam explorados, porque ele está numa segunda instância. O sujeito ele apresenta inicialmente pela aparência, né, dentro de alguns conteúdos que são acessíveis aos outros. A partir do momento que a gente consegue acessar essa intimidade, é preciso que se tenha um treinamento para capacitar esses profissionais da área de saúde, assim como vocês, né, estão sendo capacitados, a fim de coletar essa intimidade. Porque senão vai ter uma certa aversão, todo mundo olhando para mim. É aquilo que foi perguntado inicialmente. Imagina, né, se vocês tivessem alguma doença sexualmente transmissível. Vocês falariam para todos? Vocês gostariam que todos tivessem acesso à intimidade? Então, falar que tem que ter essa quebra de tabu é muito fácil, mas na hora que eu peço para vocês exporem a intimidade de vocês, vocês falariam? Muitas das vezes, né, o que a gente percebe é que após, né, uma bebida ou aquelas pessoas que a gente tem muita intimidade, a gente acaba aqui falando.
Mas para que se tenha essa intimidade, é preciso saber compreender esse momento, até para que o sujeito crie esse vínculo de confiança. Então, a anamnese, ela é um instrumento, um recurso que o profissional da área de saúde, ele deve utilizar. E ouvir, né? Nada melhor do que ouvir. Nós da psicologia, a gente trabalha muito com esse sentido, ouvir, saber ouvir. Em que os nossos alunos do curso de psicologia, eles são treinados. Porque, de alguma forma, alivia a ansiedade e estabelece o vínculo de confiança. Essa confiança ela é dada porque o outro me ouve, o outro soube me ouvir e fez algumas pontuações que são coerentes. E também num devido momento. Né? Nós somos até mesmo elogiados, né? Nossa, como que você consegue? Né? Como que você consegue retirar, né, de nós aquilo que você precisa ouvir? Dada essa confiança, ou seja, essas pontuações que nós precisamos, enquanto profissionais da área de saúde, estabelecer esse vínculo, principalmente no que tange à sexualidade. Então, perguntar para o paciente, o que você sabe sobre essa IST, sobre a hepatite, sobre a candidíase, sobre a AIDS, o que você sabe? O seu universo de percepção e de conhecimento sobre uma determinada patologia, ela só vai ser possível a partir do momento que você sabe sobre ela. Eu preciso acessar primeiro qual que é o seu conhecimento para que depois, lá no final, eu traga uma conceituação sobre o que é. Porque, a princípio, o que você sabe, eu também preciso ter acesso. O que você sabe nos torna dentro de um parâmetro mais científico. O que você sabe sobre? Eu sei sobre porque eu li num artigo, eu vi no noticiário, ou porque alguém da minha família, né, sobre. Mas o que você pensa sobre é diferente do que você sabe. Eu penso que isso é a morte, que as minhas relações interpessoais serão todas modificadas. Então, o que você pensa é diferente do que você sabe. Que logo, como você se sente? Como você se sente sobre determinada patologia? Desesperada. Como um buraco no chão, vontade de enfiar. Então, esses três aspectos, essas três perguntas iniciais, elas são extremamente relevantes, a fim de ouvir, de compreender e estabelecer esse vínculo de confiança. As primeiras perguntas iniciais. Né? No artigo, né, que eu trouxe para vocês do Ministério da Saúde, ainda eles não trouxeram a nomenclatura, tá, do IST, mas ele já dá um direcionamento das DST, tá? Mas serve como suporte para que assim a gente consiga manejar, conduzir melhor as entrevistas, bem como também os aconselhamentos. Então, né, dentro desses vários aspectos que eu peço para que vocês leiam, que vocês acompanhem, porque é imprescindível. A pergunta anterior levou várias sugestões, aquelas três perguntas anteriores, para conduzir a anamnese de seus pacientes. Então, essas demais perguntas, elas são obrigatórias, vamos dizer assim. Só que mais do que nunca, né, eu fiz uma seta aqui nessa última, porque não adianta você chegar e fazer uma série de conceituações acerca do que é sexualidade, do que é ato sexual, práticas sexuais, se DST, AIDS, enfim, trazer toda a parte
parte conceitual, porque senão seu paciente não vai ouvir nada, ele nem sabe o que você está falando, tá bom? Só que ele perde o seguinte, que na maioria dos casos, questões relativas à vida sexual devem ser colocadas no segundo momento do atendimento, quando o paciente e você já sabe que estão mais confiantes e, portanto, espera-se mais à vontade para tocar nesse assunto. Então, depois daquelas 3 questões, vocês poderão ter mais confiança ou ele vai se sentir mais confiável para falar das práticas sexuais. Ou seja, de questões mais pertinentes à sexualidade do sujeito. Se ele tem 3 parceiros ou 3 parceiras, de como que ele leva a vida sexual, como foi, né? Como que foi essa transmissão, né? Então, assim, depois daquelas 3 perguntas, entrar com essas outras, ela vai deixar o sujeito mais à vontade. Então, perguntas abertas, elas também são direcionadas, né? O que está te incomodando, né? O que te trouxe até aqui? Qual que é a dificuldade que você está sentindo? Né? Aí ele, né, emenda, enfim, para falar, né, sobre a patologia, sobre a dificuldade em si. Como que é a dor que você está sentindo, né? Que tipo de medicamento você está tomando no momento? Então aí perguntas mais voltadas para a infecção, ela é mais abertas, elas são sugeridas. Mas você pode utilizar também das perguntas fechadas, tá? E se utilizam. Agora sim, né, a gente pode estar conversando sobre alguns conceitos. Né, conceitos sobre sexo, sexualidade, prática sexual, identidade sexual, orientação sexual, papel sexual, que vocês veem aqui são conceituações que são diferentes. São diferentes. Né, sexo são os aspectos mais anatômicos, né, características físicas do sujeito, enfim, né? A sexualidade que se relaciona, né, às questões da masturbação, em relação às vontades, aos desejos, às fantasias que o sujeito tem. A prática sexual, identidade sexual, comumente ela acontece mais na infância, né? 2, 3 anos de idade, ela se tem uma maior estruturação, né? Como identidade sexual e prática sexual também. Na psicologia a gente trabalha muito, tá? Com a infância e a construção da identidade sexual, né, e desses toques, dessas carícias, né, enfim, que ocorreram na infância. A orientação sexual dada por vários fatores biológicos, sociais, tá? Não se tem, ou por ambos, não se tem somente, né, por fatores sociais específicos ou se é fatores biológicos específicos. Hoje a gente traz essas possibilidades, tá, de ambos, ok? E o papel sexual, né, o papel sexual dentro das leis culturais. Como que eu devo me portar? Então, se eu me portar dessa forma, eu vou estar dentro de um papel social, né, um papel que é dado para o sujeito. Então, são alguns conceitos que eles são discutidos, tá, que eles são discutidos, né, posteriormente, não no dado momento, né, falando de papel ou de orientação, não é no momento, certo? Mas alguns conceitos que são bem relevantes e interessantes de estar discutindo com o paciente, né? O profissional da área da saúde, ele tem que estar muito bem, assim, né, eu falo muito bem, cientificamente amparado para lidar com todas essas questões. E gostar também de falar sobre, né, o preservativo, onde toda a instrução, né, sobre o uso do preservativo, né, tanto feminina quanto masculino, das diversas possibilidades,
né, de uso de camisinha, bem como também de lubrificantes, ou seja, aí sim uma orientação quanto aos preservativos, masculino, feminino, né, de colocar, de ter a demonstração de como usar, né, podendo pegar uma banana, podendo pegar um vídeo aula, enfim, né, da forma como o profissional da área da saúde melhor ele se sente para trabalhar os preservativos, tanto masculino quanto os femininos. Então, por hoje a gente vai finalizar com essas apresentações. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando com os aconselhamentos, tá bom? Os aconselhamentos em que o profissional da área da saúde, o médico, o psicólogo, ele dá para o paciente e família.